Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to study the second conditional. Hoje a gente vai estudar o segundo condicional. We use the second conditional when we are thinking about a situation in the present or in the future which is hypothetical, unlikely or unreal. Então nós usamos essa estrutura, né, o second conditional, quando estamos pensando sobre uma situação no presente ou no futuro que é hipotética, né, improvável ou irreal. E a estrutura que nós usamos é if, o verbo no passado, o verbo principal no passado, né, numa parte da frase. Na outra parte, a gente vai usar o would e o verbo na forma normal dele, né, no infinitivo sem o to. E é isso aí, né, o would junto com o verbo formam o que a gente chama de conditional verb. If I won the lottery, I would buy a private airplane. Ou seja, se eu ganhasse na loteria, eu compraria um avião particular. Nessa primeira pedacinho aqui, nós temos então a partícula if, que é o que expressa essa condição, né? O nosso se. O nosso verbo aqui é o verbo win, que está sendo usado no passado, né? No simple past. Então, if I won, se eu ganhasse, né? Na loteria, I would buy a private airplane. Esse verbo would, ele sempre coloca o outro verbo no futuro do pretérito, que a gente chama em português, né? Faria, compraria, gostaria. Então, no caso aqui, o verbo buy é comprar, would buy, compraria. Então, essa situação aqui, né? If I won the lottery, isso é uma condição improvável. Pode ser que aconteça? Pode, mas eu acho que é quase impossível, né? Então, ela é uma situação hipotética, improvável, unlikely. Olha outro exemplo. If your car broke down, where would you go for help? Ou seja, se o seu carro quebrasse, onde você iria para pedir ajuda? Então, essa é uma condição que a gente espera que não aconteça, né? Mas é uma condição hipotética, hypothetical, né? Então, na hipótese disso acontecer, o que você faria? Né? Então, if your car broke down, where would you go for help? Here we have more examples. If I had the time, ou seja, se eu tivesse tempo, I would learn Italian. Eu aprenderia italiano. But it means that I don't have the time, so I'm not going to learn Italian. Então, significa que eu não tenho tempo, então não vou aprender italiano, né? Então, if I had the time, I would learn Italian. Então, se essa condição aqui fosse alcançada, esse seria o resultado. If I won the lottery, I would travel around the world. Ou seja, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria ao redor do mundo. So there is a very small chance of winning the lottery. So the trip is unlikely. Então, há uma chance muito pequena, né, de ganhar na loteria, então a viagem é algo improvável. Bom, nós usamos o verbo no passado, né? We use a past verb, but we are thinking about the present or the future. Então, a gente usa o verbo no passado, mas a ideia que a gente quer expressar é uma ideia de que alguma situação poderia acontecer no presente ou no futuro. Então, por exemplo, Tim and Sally like traveling, but they are poor. Então, eles gostam de viajar, né? Mas são pobres, não tem dinheiro para ficar viajando sempre. Então, eu poderia dizer, if Tim and Sally were rich, they'd travel around the world. Ou seja, se o Tim e a Sally fossem ricos, eles viajariam ao redor do mundo. Mas qual é a realidade? Eles não são ricos agora, né, no presente. Então não tem como eles viajarem. Mas se essa condição aqui fosse alcançada, esse seria o resultado. Sally writes books, but not many people buy them. A Sally escreve livros, mas não tem muitas pessoas que compram. Então, eu poderia dizer, if Sally wrote a best-selling book, she would be famous. Então, se a Sally escrevesse um livro campeão de vendas, ela seria famosa. Né? Se ela escrevesse, seria famosa. If she wrote, she would be famous. Vamos relembrar quais são as regras para usarmos os verbos no simple past, que faz parte, né, da nossa estrutura. Precisamos lembrar que os verbos no passado, eles se dividem em regular verbs ou irregular verbs. Se dividem entre verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares seguem a regra, né? E aqui eles recebem a terminação ED, na forma afirmativa. Então, por exemplo, o verbo want, que é querer, no passado vai virar wanted. O verbo play, played. Work, worked. Dance, danced. Like, liked. Então, temos exemplos aqui, ó. I played video games yesterday. My mother worked a lot last week. I liked the party yesterday. E na forma negativa, I didn't like the party yesterday. Então, lembrar que essa alteraçãozinha, né, de colocar ED nos verbos,
só vai acontecer nas frases afirmativas, né? Se nós tivermos uma frase negativa, a gente vai usar a expressão did not ou didn't, e o verbo volta à forma normal dele, sem o ed. The irregular verbs don't follow the rule. Então, os verbos irregulares não seguem a regra de colocar ed. Eles têm uma forma própria para cada um. Então, aqui tem alguns exemplos, são muitos outros, né? Mas trouxe alguns para vocês relembrarem aí. Então, o verbo go, por exemplo, no infinitivo é go, que é o verbo ir. No passado é went, né? O verbo say, quer dizer, no passado é said. See é ver, no passado saw. Think é pensar, achar, no passado thought. Make é fazer, no passado made. Take é tomar, tirar, levar, no passado é took. Come é vir, no passado came. E know é conhecer ou saber, e no passado knew. Vamos ver exemplos. Então, tem aqui, she gave the card to her parents. Então, a gente colocou gave, que é o passado do verbo give. I wore a beautiful dress at the party yesterday. Wore é o passado do verbo wear, que é vestir. Lauren bought a new blouse. Bought é o passado do verbo buy, que é comprar. And here we have a negative sentence. Temos uma negativa também. Então, we didn't go to the beach last Saturday. Assim como acontece lá com os verbos regulares, aqui também na negativa a gente usa didn't ou did not e o verbo volta à forma normal dele. Então, aqui no caso é o verbo go, que é o verbo ir. We didn't go, para dizer que nós não fomos. O verbo be também é um verbo irregular, né? Irregular. No presente, o verbo to be tem três formas, né? Am, que é usado para I, is, que é usado para he, she, it, e are, para we, you e they. Para dizer, então, que eu sou, você é, ele é, nós somos, né? Assim por diante. No simple past, né, no passado, o verbo to be tem duas formas. Was, que é usado para I, he, she, it, e were, que é usado para we, you e they. Então, eu diria, por exemplo, she was young, para dizer que ela era jovem no passado, né? Mas, nas frases com second conditional, que é o tempo que a gente está estudando agora, né? A estrutura que a gente está estudando agora, quando a gente precisar usar o verbo to be no passado, não vamos fazer essa distinção entre was e were, nós vamos usar were para todo mundo. If she were rich, she'd stop working. Se ela fosse rica, ela pararia de trabalhar. Então, assim, normalmente a gente pensaria o quê? She, eu vou usar então was, né? Porque é a forma que a gente usa para she. Mas como essa é uma conditional sentence, né? A gente está usando if aqui, então nós vamos usar o were nesse mesmo pedacinho onde tem if, tá? Não importa de quem a gente esteja falando, sempre vai ser were aqui. Na outra frase, nesse caso aqui, a gente tem a abreviação do would, né, que é esse apóstrofo e a letrinha D. Então, esse D é a abreviação de would. Então, if she were rich, she'd stop working. Então, she would stop working. Usamos a expressão if I were you, que é se eu fosse você, para dar um conselho. So, if I were you, I wouldn't buy that pullover. Se eu fosse você, não compraria aquele casaco. If I were you, I'd study harder. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Uma coisa importante de lembrar é que assim como a gente fazia no first condition, a gente também pode aqui inverter a posição das estruturas, né, da nossa frase. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo if I had money, I would buy a new cell phone. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um celular novo. Então, quer dizer que eu não tenho dinheiro, então não dá para comprar o celular novo, essa não é a minha realidade, né? Mas if I had, né, se eu tivesse, I would buy, eu compraria. Mas eu posso inverter esses dois pedacinhos da frase aqui e dizer a mesma coisa numa estrutura diferente. Então, eu poderia dizer, I would buy a new cell phone if I had money, ou seja, eu compraria um celular novo se eu tivesse dinheiro. Então, a estrutura, percebam que a gente só inverteu a posição, né? A gente só mudou como se fossem os dois pedacinhos trocando de lugar. E o significado é o mesmo. Temos aqui um resuminho, né, para a gente concluir. Então, a estrutura a gente já sabe, né, que é na frase onde aparece if. O verbo vem no simple past, né, no past simple. E se a gente tiver que usar o verbo to be, vamos usar a forma dele were. Na outra frase, a gente vai usar o conditional, que é o would, e o verbo na forma do infinitivo. Então, a gente tem exemplos aqui, ó. If I won $1 million, I would buy a new car. Se eu ganhasse $1 milhão, eu compraria um carro novo. If I were you, I would quit smoking. Se eu fosse você, eu pararia de fumar. If I were the president, I would lower taxes. Se eu fosse o presidente,
eu reduziria os impostos. They would stay longer if they had more time. Eles ficariam por mais tempo se tivessem mais tempo. That's it. I hope you have understood. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Goodbye. Thanks for watching.